pessoal, estamos aqui com mais um programa Sabor da Cultura. Nesse programa de hoje nós vamos falar das diferentes fases da vida, principalmente da infância e da velhice, mostrando o ciclo da vida. Venham conosco. Gente, como é maravilhoso a gente perceber esse ciclo da vida, da criança, aí já vem pro adolescente, né, pro jovem, pro adulto e pro idoso. E eles têm muito a contribuir com a nossa história, porque eles têm uma bagagem que a gente não tem como conhecer sem conviver com esse pessoal, porque é maravilhoso. E como sempre, vamos dar início com uma maravilhosa música do cantador, do pesquisador de Botucatu, o nosso Cláudio Lacerda. Oi, minha gente, eu sou Cláudio Lacerda, cantador. Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês esse mês no programa Sabor da Cultura. E como a gente está falando sobre o ciclo da vida, eu vou cantar uma canção que fala de estrada. Vou seguindo pela estrada, feito pneu de caminhão. Cada reta um destino, cada curva uma ilusão. Vou seguindo meu caminho, feito um osso atrás do cão, feito cego sem bengala, carro na contramão. Vou seguindo meu caminho, vou eu mais Deus, nosso Senhor. Vou e sei, não vou sozinho, Ele vai comigo, seja onde for. O melhor dessa vida é viver a vida, sentir seu sabor. Às vezes é bom ser espinho, pra ficar sozinho ao lado da flor. Olhos esquecidos, os pensamentos vêm e vão, voam no tempo, procuram razão. E tal qual o pensamento, eu nunca sei pra onde vou, mas levo um abraço e mostro quem sou. Vou seguindo o meu caminho, vou eu mais Deus, nosso Senhor. Vou e sei, não vou sozinho, Ele vai comigo, seja onde for. Mas eu não entro em atalho, pro final da estrada não ficar pertinho. Se atalho fosse bom, tinha placa que chamava caminho. Se atalho fosse bom, tinha placa que chamava caminho. Olá, eu sou Jane, moradora de Diadema há muitos anos. Estou trabalhando na Secretaria de Cultura. Ainda não sou uma pessoa idosa, mas esse tema perpassa a vida de todos nós de diversas formas. Seja pensando de como será nosso futuro enquanto pessoa idosa, seja com a presença dos nossos avós, das crianças com seus avós, e da memória que a gente tem. Eu tenho muita memória afetiva dos meus avós. E recentemente saiu uma pesquisa, vocês podem pesquisar no Google, de que as crianças que crescem com os avós são crianças mais felizes. Os idosos têm um valor fundamental na vida da gente, né? E essa preocupação gera preocupação dos filósofos da antiguidade. Eu vou ler aqui alguns pensamentos, algumas reflexões de alguns filósofos do mundo. Desde os tempos antigos, as civilizações preocuparam-se com a velhice, e cada povo tratou a velhice a seu modo. Na civilização oriental, principalmente na China, o idoso teve uma condição privilegiada, sempre foi visto como ser repleto de conhecimento e sabedoria. Para o filósofo historiador Lao Tse, a velhice é um momento supremo de grande alcance espiritual. Para Confúcio, o amor dos filhos pelos pais envelhecidos é uma das grandes virtudes do ser humano.
Para Aristóteles, outro filósofo grego, a velhice era boa quando o ser humano não tivesse doenças. Para Hipócrates, que não foi filósofo, mas um médico famoso da antiguidade grega, os idosos deveriam exercer atividades físicas e mentais com moderação e ter ocupações habituais. Essas orientações são ainda hoje válidas para todos os idosos. No século I antes da era cristã, Marco Túlio Cícero, um grande filósofo, político, jurista e orador romano, demonstrou muito entendimento e uma visão otimista da velhice. Para ele, a arte de envelhecer estaria em descobrir o prazer que todas as idades proporcionam, pois todas têm suas virtudes. Para Cícero, não se deve atribuir à velhice os problemas da vida. Quem reclama, quem vive triste, quem é rabugento, não é idoso, mas qualquer pessoa em qualquer fase da vida. É de Cícero a célebre comparação de seres humanos com alguns vinhos. Sêneca, outro grande pensador romano, defendeu a velhice afirmando que ela é boa, que é preciso ter paz e aceitar o processo de envelhecimento, que poucos os seres humanos têm o prazer de alcançar. Para todos nós, é muito importante aprender as opiniões desses filósofos a respeito da velhice, pois, conhecendo filósofos do passado, entendemos como cada um deles encarava o envelhecimento. Podemos também nos refletir e ajudar nossos idosos a ter uma velhice saudável e consciente. Tem um escritor brasileiro que fala que a respeito desse termo velhice e idoso, que a velhice, o termo velhice, que hoje é considerado politicamente correto, está na esfera da poesia. Quando você vai se referir a uma pessoa idosa com carinho, a gente sempre fala, ou meu velho, ou minha velha, com muito carinho. E na literatura, a gente sempre usa o termo velhice. Por exemplo, o livro do Ernest Hemingway, o romance O Velho e o Mar. Imagine se a gente colocasse o idoso e o mar, perderia toda a sua poesia. Depois dessas reflexões dos grandes filósofos, fiquem agora com a dona Cecília de Assis, que vai ler um poema da Cora Coralina. Eu sou Cecília Assis de Pauli, tenho 81 anos, morador aqui de Diadema, né? Então, eu tenho um projeto que já vai fazer 23 anos com o grupo da terceira idade. Então, nós, assim, divertimos bastante, porque a gente gosta muito de passear, né? Conversar, e os encontros semanais, isso é gostoso, é a nossa velhice com saúde, né? Então, para homenagear a Cora Coralina, eu vou falar um poema dela que chama Todas as Vidas. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando pro fogo, benze quebranto, bota feitiço, Ogum orixá, macumba terreiro, Ogã pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, São Coroa Verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta, cebola, quitude bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cocheada de picomã, pedra pontuda, com buco de coco, pisando alho, sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem lingaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim
a mulher da vida, minha irmãzinha tão desprezada, tão murmurada, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vira mera das obscuras. Cora Coralina. Então, depois dessa linda poesia da Cora, nós vamos ouvir o cantor Cláudio Lacerda. Tenho saudades de tempos atrás, que eu era livre pra tudo mais. Ia pra casa, mochila na mão, por longas trilhas, poeira e chão. De pés descalços, chapéu de palha, a calça curta buscando lição. Tarde caindo pra casa voltando, minha mãezinha, lenha no fogão. Ao pé da serra, enxada em punho, meu pai lavrando em busca de pão. Noite chegando, som de viola, bule na chapa, café de pilão. E assim fui crescendo e meus sonhos comigo, e a ansiedade de ser alguém. Deixei minha roça, deixei liberdade, parti pra cidade, deixei o meu chão. Buscando futuro, buscando vitórias, passando momentos difíceis de ser. Em meus pensamentos só vinha a saudade da terra, do mato, daquele sertão. A saudade da minha terra, minha gente e tudo mais. Sol brilhando, aquecendo a vida, lua mansa trazendo paz. A saudade dos meus amores, se o tempo voltasse atrás, ficaria na minha terra, meu sertão de Minas Gerais. Mas sempre comigo a minha viola, consolo naqueles momentos de dor. Com ela eu canto a vida que levo, aquilo que tive, o que fui, o que sou. A saudade da minha terra, minha gente e tudo mais. Sol brilhando, aquecendo a vida, lua mansa trazendo paz. A saudade dos meus amores, se o tempo voltasse atrás, ficaria na minha terra, meu sertão de Minas Gerais. Sertão de Minas Gerais. Nena, e eu tenho uma história para contar. Quando a minha neta era criança, pequena, e sentia medo, no lugar de chorar, ela ficava com raiva. Aí teve uma noite, quando a gente morava lá em Santos, e ela estava na minha casa e trovejava muito. Foi justamente nessa noite que ela descobriu o meu baú, que eu até trouxe aqui, ó, para mostrar para vocês também. Então, naquela noite, ela estava apavorada com o barulho do mar. E como eu disse, o medo dela fazia ela ter ataques de raiva. E ela começou a gritar, dizendo que odiava o mar. Aí, eu tive a ideia de mostrar o baú para ela, cheio de segredos. E ela ficou tão curiosa que esqueceu o medo. A primeira coisa que eu tirei do baú foi esse objeto aqui, ó. Vocês sabem o que é isso?
Minha neta também não sabia e achou que era uma régua esquisita. Mas não é régua não, é uma palmatória. E quem errasse na escola ou fizesse bagunça, a professora, ó, batia na mão da gente. Mas eu nunca apanhei não, porque eu era boazinha. Minha neta ficou indignada e me perguntou por que eu guardava isso. Vocês também devem estar curiosos para saber, né? Mas eu guardo ele para lembrar que a gente precisa ser mais forte que as injustiças. E aí também eu mostrei para ela o meu dedal. E foi com ele que eu costurei o meu maiô. E aí eu mostrei para ela uma foto de eu com o maiô. Olha que belezinha, ó. Esse maiôzinho. Ela riu e perguntou: a senhora estava jogando tênis? Claro que não, falei pra ela, isso é um maiô. E ela queria saber por que a gente nadava de vestido. E mesmo esse maiô parecendo um vestido, ainda assim a gente era considerada muito da atrevida. E foi com esse maiô que eu conquistei o avô dela, meu marido. Ele era um jovem lindo, tava lá tomando sol e eu inventei que o meu chapéu tava voando e ele, muito gentil, foi me ajudar a procurar o chapéu, me achou ousada e acabou se apaixonando por mim. E foi por isso que eu também guardei o meu dedal, para lembrar que a gente tem que tecer a nossa felicidade. E o maiô é para lembrar que a gente tem que dar coragem que eu tive e que um pouquinho de coragem não faz mal a ninguém. E minha neta, naquele momento, compreendeu que o medo do mar não foi maior que a vontade que ela tinha de ver a gente. E é saber perder o medo de tudo o que a gente nunca espera e nunca vai conseguir controlar. Essa é a história, na verdade, não é minha, não. É da Heloísa Pietro, que é uma história bem bonita, mas eu vim contar pra vocês. Até a próxima! E fica aí que tem mais coisa boa aí pra acontecer nesse Sabor da Cultura, que é um programa danado de bom. Não perco um. Até mais! Olá, meu nome é Júlia, eu tenho 8 anos. Olá, meu nome é Lavínia e eu tenho 10 anos. Agora a gente vai fazer biscoito de maisena. Ei! Para essa receita, a gente vai precisar de meio quilo de amido de milho, uma lata de leite condensado, 150 gramas de margarina e uma colher de essência de baunilha. Agora a gente vai chamar a avó Edna, que vai nos ajudar a fazer essa receita. Vem, vó Edna. Agora presta atenção, vem pra cá, ó. Nós temos a maisena, o amido de milho. Júlia, por favor. Coloca. E no leite condensado, a avó já colocou uma colher de baunilha. Coloca, Júlia, coloca. Se quiser, pode raspar. Aí, pode raspar. Se quiser, pode raspar. Aí, raspa. Só observando, né, meninas? Sim. Pra fazer bem gostoso. Agora a gente vai mexer. É. Vamos dar uma mexidinha. Mexer. Misturar bem o leite condensado com o amido de milho. Sim. Clara, por favor, amiga. Agora eu vou colocar a margarina. Isso. Tem que usar uma colher, né? Pode puxar aqui com a espátula da Já vocês vão ter massa aí pra fazer os biscoitinhos. Sim. É uma delícia. Ó, a massa tá ficando bonita, ó. Ela tá bem macia. Fica bem macia. Bem gostosinha. Hoje, quando você tá aqui de férias, onde você gosta de ir com o vô e com a avó?
No parque ecológico? Ih, no parque ecológico. E aí quando vai pra praia? Ah, eu amo ir pra praia. É muito legal, porque a gente vai lá, tem toda a família lá. Muito legal. Muito bom. Elas adoram passear, viu, gente? Mas elas adoram mesmo falar, vó, o que nós vamos fazer de gostoso hoje? A avó fala, chama sua mãe. Minha mãe não faz. A minha mãe só faz comida. Só sabe fazer comida, sabe fazer arroz. Não, coisa E gostosa. mistura. É, ela não sabe fazer doce. Mas ela já aprendeu a fazer a bolachinha, É, tá? a bolachinha. Pra sua irmã. Sim, é verdade. A gente tem forminha de coração. A gente tem a forminha de flores. Esse formato aqui parece um boneco, assim. E uma estrela. É um anjinho. É, se ficar meio mole ou um pouco mais brilhosa, é porque precisa colocar mais farinha, porque tem muita maisena. Mas margarina. Muita margarina. A massa tem que ficar mais sequinha, né, meninas? Tem isso, que ficar na verdade. mais sequinha. E um pouquinho a mais de margarina, aí já, a É, gente já percebe que ela tá grudando na mão e não pode. Ela É. tem que ficar bem sequinha. ela tem que ficar bem sequinha, porque senão gruda na mão. Aí Quando não vai dá pra fazer, nossos- aí não dá pra fazer para nossos biscoitos. Isso. Ju, Oi. o que tem que fazer aqui? Tem que colocar papel alumínio na forma para não grudar. Papel, manteiga. Tega! Ah, Isso. é manteiga. É manteiga. Vai lá, junta, faz uma bolinha. Faz uma bolinha. Não é melhor usar Isso. aquele negócio aqui? Ó, faz assim, ó. Faz a bolinha primeiro pra juntar a massa, aí já Eu já tô você fazendo abre com o aqui. molho. Vou fazer aqui. E eu... Não tá dando pra eu fazer no plástico. Deixa a avó te ajudar, peraí. Vamos lá. Ó, Fazendo aqui. fica ótima. Tá vendo? Esse aqui, presta aqui. Aí daqui a pouco você abre mais. Aí vai abrir na mão. Isso. Ixi. Acho que Ah, fica um pouquinho. É, a minha tia abriu assim. agora Minha tia abriu sim. assim. Abre com plástico. Olha aqui. A gente vai ficar no craft, Ah, né? pronto. Vai, cada uma pega uma forminha, tem outra. Ó, aí usa as Vamos lá. forminhas. Aí a gente vai usar de estrela. Aí eu também tenho essa daí de flor. Ai, não. A gente amassa de novo. Tá muito fina, Ju? Ficou muito fina, né? Sim, ficou. Ficou muito fina. Vamos lá, vamos. Sem problema, sem problema. Tem que ir. É ao vivo e a cores. Vamos lá. Agora a gente vai colocar o biscoito no forno. De 15 a 20 graus. 20 minutinhos. 20 minutos. 20 minutos. Não é grau? Ah, mas é minutos, é. Que fica... Ah, é minutos. Olha lá, olha lá. Aí, ó, os dois. Fecha o forno. Só aguardar. Agora é só aguardar. Agora a gente vai chamar a nossa bisa Cecília para provar nossos biscoitos. Nossa, que beleza. Vamos experimentar, né? Experimenta mais. Pode comer também? Muito bom, crocante. Agora fiquem com o nosso nutricionista.
Olá, meu nome é Lucas Santos, eu sou estagiário de nutrição na Secretaria de Segurança Alimentar e hoje eu vou falar um pouquinho do sequilho. O sequilho, ele é um biscoito que possui cerca de 90 calorias por unidade, ou seja, ele é um alimento muito calórico e por isso ele deve ser consumido com moderação, principalmente para aquelas pessoas que possuem diabetes e colesterol elevado, já que leva grande quantidade de açúcar e de manteiga. Para diminuir um pouco dessa gordura, pode ser substituído o leite condensado tradicional pelo leite condensado light. Além disso, ele pode ser uma boa opção para aquelas pessoas que sofrem de doença celíaca ou que possuem algum grau de sensibilidade ao glúten, já que não contém aveia, centeio, cevada nem trigo. Olá, eu sou a Beatriz. Eu sou a Érica. E nós somos da Secretaria de Segurança Alimentar aqui de Diadema. Outubro é o mês da alimentação. E no dia 16 nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. E nessa semana, aqui no nosso município, está acontecendo diversos eventos para promover uma maior qualidade de vida. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre alimentação saudável. Se alimentar de forma saudável, com todos os nutrientes, como as vitaminas, os minerais e as fibras, vão ajudar no funcionamento adequado de todo o nosso corpo, prevenindo e tratando também as doenças que são relacionadas com a má alimentação. É por isso que ter refeições variadas no dia a dia faz com que a gente consiga atingir os níveis adequados de nutrientes que o corpo precisa e também a gente consegue contemplar todos os grupos de alimentos. E como a gente faz isso? Incluindo todos os dias frutas, verduras e legumes na nossa alimentação, os cereais integrais como arroz, os pães e as massas, os feijões sempre diversificando o tipo, então feijão carioca, feijão fradinho, grão de bico, as oleaginosas, que são as castanhas, os amendoins. Também a gente pode colocar na nossa alimentação leite, queijos e o iogurte, sempre preferindo os desnatados e os mais magros, as carnes e os ovos, dando preferência para as mais magras também, e retirando a pele e a gordura mais aparente dessas carnes, e o consumo de água, que é super importante para a absorção dos nutrientes e também para o funcionamento adequado do nosso intestino. A recomendação é de que seja ingerido de 1,5 a 2 litros de água por dia. E agora, a minha amiga maravilhosa Érica vai dar continuidade também falando um pouquinho sobre alimentação saudável com vocês. Isso mesmo, Bia. Nós devemos fazer dos alimentos in natura e dos minimamente processados a base da nossa alimentação. São eles o arroz, o feijão, os alimentos in natura como as frutas, verduras e legumes. Já os processados são aqueles alimentos que a indústria adiciona sal, açúcar e gorduras. São eles normalmente os produtos em conserva e os produtos enlatados, como por exemplo as ervilhas. Já os processados são aqueles alimentos que a indústria adiciona bastante sal, açúcar e gordura. São eles os enlatados e as conservas, como por exemplo azeitona e frutas em calda. Os ultraprocessados são alimentos que a indústria adiciona aditivos químicos, como conservantes, corantes e saborizantes, além do sal, açúcar e gorduras. São exemplos refrigerantes, sucos em pó, lasanha congelada e alguns temperos prontos. Em relação ao consumo de óleos, açúcar, sais, gorduras em preparações, é importante que reduza essa quantidade, pois se elas forem consumidas em excesso, a longo prazo elas podem favorecer o surgimento de doenças, como as doenças do coração, hipertensão, diabetes e até mesmo o câncer. Olá, eu sou a Renatiele, nutricionista. Meu nome é Lucas, estagiário. Nós somos da Secretaria de Segurança Alimentar. Além de ser mês da alimentação, também é Outubro Rosa, que é destinado à prevenção do câncer de mama. Esse tipo de câncer, ele pode surgir por diversos fatores, como a predisposição genética, o tabagismo, que é o hábito de fumar, o alcoolismo, por hábitos alimentares e também pelo excesso de gordura corporal e excesso de peso. Uma alimentação com a presença de frutas, grãos integrais e hortaliças contém muitos nutrientes, como vitaminas e minerais, fibras e antioxidantes, que vão ajudar a prevenir essa doença,
principalmente se for associada com o exercício físico. Isso mesmo, pessoal. Agora eu vou falar com vocês um pouco mais sobre os alimentos que ajudam na prevenção e outros alimentos que aumentam o risco do desenvolvimento do câncer de mama. O baixo consumo dos alimentos que o Lucas acabou de citar, aliado ao baixo consumo de água, aumenta o risco do desenvolvimento dessa doença, né? A água, ela aumenta a absorção de vários nutrientes e, além disso, ela ajuda o nosso corpo a eliminar toxinas. Né? Uma forma de sabermos se estamos bem hidratados e se estamos consumindo a quantidade adequada de água é observar a coloração da nossa urina. Né? A urina, ela deve ter uma coloração amarelo, mas claro, se a urina tiver com a coloração muito escura, né, muito concentrada, é um sinal de que a gente precisa aumentar o consumo de água. Além disso, o consumo em excesso de gorduras, como a gordura saturada e a trans, aumentam também o risco do desenvolvimento do câncer de mama e de vários outros tipos de doenças. Né? As gorduras saturadas, elas estão presentes em alimentos de origem animal, como carnes gordurosas, a pele das aves, leites gordurosos, né, o leite integral, leite condensado, creme de leite, queijos gordurosos, como a mussarela e o prato, por exemplo. Né? Esse tipo de gordura, ela aumenta muito a inflamação no nosso corpo, além de favorecer também o excesso de peso. A gordura saturada, ela também está presente em alguns alimentos de origem vegetal, como o óleo de coco e o óleo de dendê. Já a gordura trans é aquela gordura que foi modificada pela indústria para dar cremosidade e crocância a alguns alimentos. Né? Então essa gordura a gente encontra nos sorvetes de massa, nos biscoitos, salgadinhos de pacote e vários outros alimentos com essas características. O ideal é reduzir o consumo desse tipo de alimento. Outros alimentos ultraprocessados, como as carnes processadas, né? Então bacon, presunto, mortadela, salsicha, linguiça, né? Esses tipos de alimentos, eles contêm, além da gordura saturada, também os conservantes, né? A gente chama de nitratos e nitritos. Esse tipo de conservante em específico aumenta muito o risco do câncer de mama. Alguns corantes, como o caramelo 4, também aumentam o risco da doença. Né? Esse corante a gente encontra bastante nos refrigerantes à base de cola e guaraná, além de outros produtos com coloração amarelada e amarronzada, como por exemplo biscoitos de chocolate, sorvete de massa sabor chocolate, né? É importante verificar sempre o rótulo dos alimentos. Na tabela nutricional vocês vão encontrar a gordura trans e na lista de ingredientes vocês devem procurar por gordura hidrogenada vegetal e também pelo corante caramelo 4. Já falando na prevenção da doença, alguns alimentos podem ajudar muito nesse sentido, como é o caso do tomate, da goiaba, da melancia. Esses alimentos avermelhados contêm um composto chamado licopeno. E já os alimentos alaranjados, como a cenoura, por exemplo, contêm beta-carotenos, né, que são super importantes na prevenção. Já outros alimentos, como por exemplo a couve-flor, o brócolis, vegetais verdes escuros, como espinafre, por exemplo, também contêm compostos antioxidantes. Frutas vermelhas e a romã, por exemplo, elas também têm componentes antioxidantes que ajudam muito na prevenção dessa doença. Outra fruta que é muito interessante é a uva, né? Então deem preferência para as de coloração escura, né? Então a uva roxa e a uva preta contêm na sua composição o resveratrol e flavonoides que ajudam também na prevenção dessa doença, tá? Mas atenção, o consumo tem que ser feito com a casca da fruta, certo? Outro nutriente que é muito importante na prevenção é o ômega 3, né? Que é conhecido como a gordura boa. Ela está presente em peixes como a sardinha e o atum, por exemplo. Né? Então, para a gente ter esse efeito benéfico na nossa saúde e prevenir o câncer de mama, é super importante reduzir o consumo desses alimentos gordurosos, ultraprocessados e aumentar o consumo dos alimentos frescos e naturais que foram citados aqui hoje. Tá bom, pessoal? É isso. Até a próxima. Se cuidem. Estamos nos momentos finais do nosso programa Sabor da Cultura. Hoje falamos, né, sobre o ciclo da vida, da infância até a velhice. Aprendemos muito com os filósofos gregos romanos que falaram do valor, né, do bem que é a velhice. E sonho. Porque a gente só morre, só perde as esperanças quando deixa de sonhar.
Por isso a gente agradece o nosso irmão. Sabor da Cultura, como é bom, gente, estarmos juntos, tá? E vamos terminar com a nossa música maravilhosa. Obrigado mais uma vez, obrigado Edna, obrigado Leda. Vamos cantar mais uma cantoria bonita. Obrigado vocês todos. E obrigado à equipe. Tudo nessa vida tem por que acontecer. Não julgo o motivo de secar ou de chover. Cada passo nessa estrada eu sigo sem saber. Deus nos mostra a direção, mas quem caminha é você. Vai caminhador, vai caminhador, vai caminhador, vai caminhador, lele 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 ya, lele 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 ya. Vai bem longe o tempo que a inocência eu pude ter. Desde bem pequeno a realidade me fez ver tanta coisa nessa terra. Aprendi sem entender, assim como a flor mais bela que é bonita sem saber. Vai caminhador, vai caminhador, vai caminhador, vai caminhador, lele 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 ya, lele 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 ya, lele 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 ya, lele 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 ya.